Pessoal, a gente tem falado sobre escala da vitalidade. Estudamos sobre heresias, estamos estudando sobre como que uma igreja com vitalidade, ela evita e se cerca das heresias. E a gente tem falado há alguns dias sobre como ver a vitalidade da igreja. Quando eu penso na vitalidade, nós precisamos entender que tem que haver um fundamento. O fundamento tem a ver comigo, com o eu e com Cristo. No dia em que nós conhecemos, confessamos e nos entregamos a Cristo, aqui então nós começamos a construir uma vida com potencial de vitalidade. Eu não estou dizendo, irmãos, que pessoas que não são discípulas de Cristo, não estou dizendo que elas têm vida doente, que elas não podem ter felicidade ou nada do tipo. Muito pelo contrário, porque tem pessoas que vivem uma vida bem ajustada, pessoas que ainda não conheceram a Cristo, e a gente olha para elas e fala: nossa, parece uma família saudável, um homem saudável, uma família equilibrada. Mas a gente sabe que isso é meio enganoso, né? Porque todo ser humano precisa de Cristo, e com toda certeza, toda pessoa, não importa a idade, a classe ou o modo como ela vive, toda pessoa precisa reconhecer que Jesus Cristo é o fundamento que veio para a nossa vida. O apóstolo Pedro disse que Pedro é a pedra. Não, Pedro disse que Pedro é a pedra. Pedro disse que Cristo é a pedra. Ela é a rocha enviada por Deus. Ela é motivo de escândalo para alguns, mas para nós que cremos, ela é a nossa esperança, o poder de Deus, e é sobre esse Cristo que nós queremos colocar nossa vida e construir nossa vida. Por isso eu digo que isso é fundamental, que nós coloquemos nossa vida sobre a pessoa de Jesus. Uma vez que nós edificamos nossa vida sobre Cristo, que é o fundamento, nós entramos num processo de desenvolvimento que tem tudo a ver comigo e com a minha prática das Escrituras. Irmãos, não se enganem, edificação tem tudo a ver com as Escrituras. Deus nos deu a Bíblia para que ela possa nos ensinar que o nosso eu deve diminuir, que as nossas opiniões, ideias, que elas possam dar lugar ao ensino do próprio Deus. Isso é uma coisa meio óbvia, né? A gente cresce numa família, a gente cresce recebendo cultura, informação e valores, e a gente então logo desenvolve tendo opiniões sobre tudo. E às vezes a gente fica tão cheio das nossas opiniões e ideias que pode não haver espaço para o que Deus pensa. E quanto mais nós ouvimos as Escrituras, quanto mais nós obedecemos as Escrituras, tanto mais nós diminuímos as nossas próprias ideias e damos lugar para o que Deus pensa. Esse deve ser o desejo da nossa vida, que o eu vai diminuindo para que o eu possa ser cada vez mais dominado pelo interesse de Deus. Isso é o que Deus espera, e é isso que a Bíblia nos ensina. Com isso, irmãos, eu não estou falando sobre anular a nossa vida, eu não estou falando sobre anular as nossas opiniões e personalidade. Eu estou falando sobre mergulhar a nossa personalidade, as nossas ideias na vontade de Deus, para que tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sei, que tudo isso possa ter realmente, como se tudo isso pudesse estar de acordo com o que Deus pensa. E cada coisa que eu fizer ou falar, que tudo isso possa refletir a minha convicção de Deus. É isso que a gente precisa aprender desenvolvendo. E nós começamos na semana passada a falar um pouquinho sobre a edificação. Se fundamento tem a ver comigo e Cristo, se desenvolvimento tem a ver comigo e a minha prática das Escrituras, a edificação tem tudo a ver comigo e a minha comunidade. Eu preciso entender que eu tenho um papel com a comunidade. Irmãos, não se enganem. Todos temos um papel com a nossa comunidade. Foi por isso que Cristo disse: cuidado dos pequeninos, cuide deles. É por isso que Cristo disse: é inevitável que existam escândalos, mas ai do homem que promove os escândalos. E quando Cristo fala isso,
Ele está querendo dizer que nós estamos inseridos em uma comunidade onde tem pessoas mais maduras, pessoas menos maduras, e que é nosso dever cuidar uns dos outros, preservando os pequeninos. E pequeninos não são necessariamente só as crianças, mas cada pessoa que é inserida na comunidade, ela chega com pouca maturidade, com pouco conhecimento, ela precisa que nós cuidemos dela. E é isso que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 14. Existem alguns que são mais fortes, existem alguns que são mais fracos, um deve cuidar do outro, e nós precisamos procurar edificar um ao outro. Quer ver como isso funciona? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos capítulo 14. Eu não quero ler muitos versículos aqui, mas apenas alguns. Romanos capítulo 14. Nós vamos observar o versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, 13. Esse texto, ele diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraterno. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, ofendido, injuriado ou vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Olha essa palavra, irmãos, como ela é clara. A igreja romana, ela estava vivendo um conflito muito grande de opiniões. Se vocês começassem a ler o início do capítulo, o capítulo fala exatamente sobre opinião. O texto diz que aquele que é débil na fé deveria ser acolhido e que aqueles que são mais maduros não deveriam usar os outros para discutir opiniões. E cá entre nós, a igreja costuma ser um lugar onde muitas opiniões são discutidas, onde uma comunidade tem uma opinião, uma pessoa tem uma opinião, outro tem uma opinião, e aquela opinião começa a ser motivo de discórdia. Opiniões diversas sobre muitos assuntos. Para vocês terem uma ideia, a igreja dos romanos, ela estava vivendo um conflito a respeito de dois assuntos específicos: sobre dieta e sobre festas, dias festivos. Quando falo dieta, irmãos, estou falando sobre as coisas de comer e beber, né? Não é que eles estavam preocupados em fazer dieta, mas de fato, a comunidade dos judeus, ela tinha um padrão. Eles tinham uma lista do que comer e do que não comer. A lei de Moisés, ela falava: você pode comer certo animal, outro animal não. Alguns tipos de carne não, algumas bebidas não. E o tempo foi passando, e aquilo foi se tornando cada vez mais rígido. Criou-se então uma comunidade que tinha uma série de práticas. E aqueles que não eram da comunidade dos judeus, tipo nós que não somos judeus, a gente não tem nada disso. O judeu estava vivendo a vidinha dele lá, ele não comia porco, ele não comia determinados animais, ele não podia comer. Por exemplo, a regra era: para comer um animal ele tinha que ter unha fendida e ruminar. Vaca pode, mas o bicho que só tem unha fendida e não rumina, não pode. Rumina, não tem unha fendida, também não pode. Tinha que ter os dois. Aí tinha uma série de regras, e eles obedeciam aquilo. Mas as pessoas de outros lugares,
Elas comiam tudo, elas não eram daquela comunidade. Os anos se passaram, pessoas começaram a conhecer o Evangelho de Jesus. Imagine a cidade de Roma, ela está cheia de judeus, ela está cheia de não-judeus. Eles começam a se entregar a Jesus Cristo e começam a se reunir numa comunidade. Tem os que comem carne e tem os que não comem carne. E agora, o que é que a gente faz? A coisa mais natural do ser humano, irmãos, é o que não come provar com o que come que não deve, e o que come provar com o que não come que não deve. Nem sei se eu falei direito, embolei eu acho, né? Mas um vai provar para o outro, né? E começa então aquela disputa. Ah, mas você tem que comer por isso, por aquilo. Aí o outro fala, não, mas não tem por isso, por aquilo. Começa então uma disputa dessas coisas. Tinha também a questão das festas. Alguns guardavam sábado, lua nova, alguns dias festivos e outros não. Começou então a ter uma grande disputa. E olha, irmãos, o que Paulo vai dizer: parem com isso, porque isso não tem nenhum proveito, isso não leva a nada. E o que acontece? Aqueles que eram mais novos, mais imaturos, mais recentes na igreja, eles então começavam a dizer assim: mas onde já se viu? Onde já se viu aquele irmão faz aquilo? Um absurdo. Eles começavam a julgar, porque naquele ímpeto inicial, eles achavam assim que tudo era um absurdo, e começavam a dizer: como já se viu aquilo? Ele faz aquilo, ele não guarda o sábado, ele não guarda a lua nova, ele come carne, onde já se viu isso? Não pode. Ele julgava. Aquele que era mais maduro, que já tinha assim mais experiência, ele ficava olhando assim pensando: ele ainda é novo, ele é imaturo, ele não sabe, ele ainda é bobinho, ele um dia que ele crescer, amadurecer, ele vai aprender como eu. Irmãos, vê se não é típico. A pessoa empolgada, ela tende a julgar. Aquele que é mais maduro tende a desprezar, porque a gente pensa, a hora que ele adquirir o conhecimento que eu tenho, ele vai ver as coisas como eu. Então vira um grande conflito. E Paulo disse: ninguém deve desprezar e ninguém deve julgar. Ele fala isso no capítulo 14, versículo 3. E ele dá uma razão. A razão é: desprezo não serve, julgamento não serve, porque Deus é quem acolhe o homem. Irmãos, parem para pensar. Se Deus acolhe um indivíduo que tem humildade e fé, eu não poderia dizer que essa pessoa não é bem-vinda, que ela é rejeitada. E Paulo usa um argumento no início do capítulo 14, dizendo que todo cristão autêntico, tudo o que ele faz é feito para a glória de Deus. O que Paulo quer dizer é o seguinte: é como se ele falasse: ó Adilson, para de julgar o Adolfo, porque se o Adolfo é um crente sincero, o que ele faz é para a glória de Deus. Ele faz aquilo para glorificar a Deus. Quando ele está comendo lá aquela carne de porco gordurosa, bebendo junto com vinho, ele está fazendo aquilo para a glória de Deus, não é seu papel julgar. Aí o Adolfo olha para o Adilson e fala assim: ah, Adilson, ele não guarda o sábado, onde já se viu? Aí Deus vai dizer: Adilson, ele faz aquilo para a glória de Deus, não deve julgá-lo também. É como se Deus estivesse dizendo assim: não é seu papel dizer, porque nós cristãos devemos acreditar que todo cristão faz tudo para a glória de Deus. Concorda, irmãos? Eu quero presumir que cada vez que nós andamos, dormimos, comemos, bebemos, brigamos, andamos, cada vez que a gente dá um soco, um abraço, um grito, ou ficamos em silêncio, que tudo que a gente faz para a glória de Deus. E esse deve ser o nosso sentimento, porque se não houver isso, a comunidade logo pode começar a se dividir. E Paulo disse no versículo 13: então, irmãos, não nos julguemos uns aos outros. Ele diz: pelo contrário, ao invés de viver nesse ambiente de juízo, tomem o propósito de não escandalizar ninguém. Olha como que isso é legal. Ao invés de criar a cultura do julgamento, que nós tenhamos o propósito de não sermos motivo de escândalo. É aqui que está um princípio importante, irmãos. Ao invés de a gente viver assim com aquela coisa do conflito, do julgamento, da discórdia, que cada indivíduo da comunidade tenha uma decisão firme de: eu não vou
escandalizar o outro. Eu não vou escandalizar ninguém pelo que eu faço. Se eu sei que comer aquele bife de boi gorduroso lá causa escândalo para alguém, eu não vou escandalizar essa pessoa. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero escandalizar ninguém. Eu quero que os meus hábitos sejam para edificar alguém e não para escandalizar alguém. Essa é a preocupação de Paulo. E ele fala no versículo 14, ele diz: eu estou convencido no Senhor de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para ele é impura. Bem, a gente pensa assim: nossa, será que Paulo então está falando que tudo é correto? Será que Paulo está falando que tudo é puro? Aí vem aquele conflito, né, irmãos? Então quer dizer que se tudo é permitido e que nada é impuro, significaria que eu posso fazer qualquer coisa? Não. Certamente o que Paulo está dizendo é que na essência como Deus planejou, nada é impuro, nada é errado. Irmãos, vamos parar para pensar. Os alimentos criados por Deus, eles são bons. O sexo é criado por Deus, é bom. Os relacionamentos são criados por Deus e são bons. Certamente a bebida, ela não é ruim na essência, como as amizades não são ruins na essência. Certamente as coisas, elas são puras, como quem diz. Imagine, elas estão no seu estado normal. O alimento, a sexualidade, a bebida, os amigos, as diversões. O que atribui impureza aos elementos é o próprio homem, porque ele deturpa a sexualidade, ele deturpa a alimentação, ele deturpa o ato de beber, ele deturpa o relacionamento de amizade. O homem é quem deturpa os elementos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: as coisas na essência não são ruins. O problema não está no açúcar, o problema está no indivíduo que só quer comer açúcar. O problema não está no ato sexual, o problema está no homem que quer ter sua esposa e outras, não é? O problema não está necessariamente no vinho, o problema está no ser humano que bebe o vinho para ficar chapado de vinho. O problema não está nas pessoas, o problema está quando as pessoas se associam para motivações ruins. Observam como que é o negócio, irmãos? É o que Paulo diz. Ele diz: eu tenho convicção de que nada em si é impuro, mas é o homem que atrapalha as coisas. Estão vendo como que a coisa funciona? Porque o homem faz mau uso das coisas. Esse é o grande problema. E pensando no contexto da passagem, irmãos, especialmente sobre dias festivos e dieta alimentar, aquele assunto era bobo. Paulo vai dizer: guardar um dia ou não guardar, comer ou não comer, isso não faz a menor diferença. Mas se esses assuntos começam a virar motivo de tropeço e escândalo, isso passa a ser um problema. É isso que eu digo, irmãos. Por exemplo, não tem problema nenhum em comer, mas se comer se torna motivo de tropeçar e de escandalizar, o ato de comer virou um motivo de tropeço e algo impuro. A sexualidade, ela em si, algo criado por Deus e bom, mas se a sexualidade se torna um motivo de tropeçar e de escandalizar, ela se torna um ato impuro e ruim, e qualquer que sejam outras áreas. Quando nós maculamos e damos outro sentido que Deus não planejou, aquilo perde o seu sentido e assim se torna algo errado. O texto vai dizer então no 15, explicando: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então olha como que Paulo vai dizer: se a comida gera escândalo, se a comida gera problema, olha, preserve o seu irmão por causa do amor que você tem. Não deixe que a sua comida se torne um empecilho na caminhada do homem com Cristo. Cristo morreu pelos homens, e eu não quero ser aquele que afasta as pessoas por quem Cristo morreu do caminho de Cristo. Eu não quero, irmão, ser um motivo de escândalo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero escandalizar,
não quero que os meus hábitos escandalizem ninguém. E é por isso que ele diz no versículo 19: assim então, sigamos a paz e também as coisas que edificam uns aos outros. Olha como que é interessante esse conceito. Ao invés de dizer assim, eu tô nem aí, meu filho, como o que quero, bebo o que quero, faço o que quero, não devo nada para ninguém, eu sou assim mesmo, eu faço o que eu quiser. Isso é comum na vida dos cristãos. Às vezes até líderes de igreja fazem isso. Ele diz, eu bebo mesmo, faço isso, eu tenho meus rolos amorosos, eu vivo do jeito que eu quiser e ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço isso e pronto. Praticando coisas, vivendo de uma forma que é ilegítima, dizendo, eu faço, é problema meu, isso é de foro privado e ninguém tem nada a ver com isso. Bem, na prática, irmãos, o que eu faço, eu vou prestar contas do que eu faço. Mas eu preciso tomar bastante cuidado, porque eu não queria que ninguém se escandalizasse com o que eu fizesse. Imagina que ruim seria alguém lá na casa lotérica, estou lá pagando lá minhas contas, né? Ou estou lá fazendo qualquer coisa e a mulher me deu um troco, eu passei a perna em alguém e tem alguém olhando e pensando assim, lá, ele está passando a perna, ele viu que foi errado, ou ele está dando errado lá o dinheiro. Ou um dia eu estava na lotérica aqui e tinha uma mulher, o típico, o estereótipo de crente, né? O cabelo, a roupa, você olha para ele e fala, é crente. E a mulher está lá tentando passar a perna naquela fila gigante, ficou na fila preferencial, e está todo mundo olhando para ela, a mulher estava super saudável, aparentemente, o povo da fila ficou uma arara com a mulher, né? Onde já se viu? Essa fila desse tamanho? Começou a resmungação típica, né, irmãos? É só entrar numa fila que o problema começa, né? Qualquer fila, do mercado, da lotérica, qualquer fila gera problema, né? Então, aí começou aquela confusão. A mulher, se ela estava lá, tudo bem, mas ela começou a bater boca. Não, porque você não sabe da minha vida, que papapá, porque eu tenho uma doença interna, que eu não sei o quê, que começou aquela bate-boca. O trem gerou uma confusão. A irmã lá começou a falar que ia chamar a polícia, e começou a falar, ia brigar, uma confusão toda. Eu olhei para aquilo e pensei, não, irmã, não faz não. Se você está aí, fica quietinho aí na fila preferencial. Se sentiu que está fazendo algo errado, muda para outra fila. Mas não entra nessa, né? Porque o povo começa a falar, tá vendo lá? É crente, olha lá, sai de crente, olha lá. Tá vendo lá? Olha lá, esse crente mesmo. Irmãos, é isso. É uma coisa super boba, é irrelevante. Mas é o que acontece, não é o que acontece? O tempo todo. E a gente fica pensando assim, a gente tem que pisar com cautela, para que as pessoas não façam isso com algo que a gente está fazendo, procedendo, porque o tempo todo a gente tem uma grande facilidade em gerar escândalo, em gerar conflito. Irmãos, onde a gente estiver, que nós sejamos aqueles que promovem paz. Ah, mas o povo está lá na fila brigando, procurando mais um para gerar uma contenda, né? É típico. Você chega lá, está lá na fila do mercado, aí começa alguém, mas esse povo é muito lento, mas só tem um caixa aberto, mas esse povo é muito lento, esse povo é muito complicado, eu não aguento. Aí a pessoa começa, procurando um companheiro para criar confusão. Aí eu vou ser aquele que gera confusão. Não foi nada. Falou, dona, é assim mesmo, né? É assim, é devagar, eu sei. Aí você tenta ser aquele que promove a paz. Se tem um ambiente de conflito, tenta ser aquele que promove a edificação, que nós sejamos esse tipo de pessoa. Às vezes a gente faz algumas coisinhas que no dia a dia, que se a gente parasse para pensar antes, porque a gente só pensa depois, eu falaria, nossa, eu podia ter evitado aquilo, né? Poderia ter dado assim, um pouquinho mais de atenção para aquilo, evitado aquela coisa e ficado com a consciência tranquila. Porque de maneira geral, irmãos, eu tenho pensado isso, para que a gente consiga promover paz e edificação, a gente vai precisar pouco a pouco ter a nossa vida desenvolvida, para que o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso gênio comece a dar lugar para uma vida influenciada pelo Espírito Santo. É por isso que a escala da vitalidade tem a ver comigo e com Cristo, com o desenvolvimento, porque se nós não amadurecermos, nós não vamos conseguir edificar ninguém. Porque pensa, às vezes a gente chega na igreja
E a igreja é um ambiente onde tem opiniões diferentes. Irmãos, isso é natural. Olha, não se enganem. Um vai gostar de uma coisa, o outro não. Um vai falar assim, eu como isso, o outro não. Um fala, eu bebo vinho, o outro não. Eu bebo cerveja, o outro não. Eu vou no cinema, o outro não. Eu passeio com a minha esposa, o outro não. A minha esposa usa short, a minha não. Eu vou na praia, o outro não. É um ambiente diverso. É um ambiente onde há essas coisas. Aí o que é o problema? O pastor pensa assim, não, eu vou transformar todo mundo em igual, todo mundo aqui vai ser a mesma coisa. É o que a igreja tenta fazer, não é? Tenta formar todo mundo assim, aquele robô, todo mundo é aquele mesmo robozinho, né? A mesma roupa, o mesmo jeito de falar, tudo igualzinho. Mas isso é querer demais, irmãos, não é? Por quê? Eu não posso mudar todo mundo. E a gente pode acabar se iludindo, achando que pode criar aquele padrão, né? Todo mundo veste igual, fala igual, aí cria aquele modelo onde a gente fala, olha, essa igreja é tudo igual a Jesus, tudo igual. Aí a gente pensa, será mesmo que é? Será que é isso que Cristo está querendo? Colocar todo irmão de terno e gravata, toda irmã de cabelo comprido e saia, e todo mundo do mesmo jeito, as crianças vindo para a igreja, tudo de terninho e gravatinha. É isso que Jesus de fato está querendo? Irmãos, não é, né? Não é isso. O processo não é esse. Cada pessoa tem a sua particularidade, a sua individualidade. E o que certamente Cristo está querendo é que cada pessoa, como é, que elas consigam glorificar a Deus do modo como são. Até porque, irmãos, existe diferença de cultura, diferença de opinião, diferença social, existe diferença de localidade geográfica. E de lugar para lugar as coisas mudam. Vou dar um exemplo. Em 2011, foi no mês de junho, eu fui com o pastor Ricardo lá na igreja de Uberlândia, porque a igreja lá estava passando um momento difícil. O pastor convidou a gente para ir lá participar de uns cultos, de umas pregações. Ele estava precisando de alguma ajuda. No ano de 2011 nós fomos lá. Eu e o pastor Ricardo, a gente ainda era aqueles batista livre, bem cabeça dura mesmo, assim, batista livre. O pastor Tiago tinha 24 anos, andava de terno e gravata, uns paletó bem esquisito para a minha idade, umas roupas que não condizia. Irmãos, que jovem de 22 anos compra um paletó marrom, anda de terno marrom, aquelas roupas largas, esquisitas? Estava tudo esquisito, mas era de boa intenção, era de bom coração, né, irmãos? A motivação era boa, e a gente era assim radical. E quando eu cheguei lá na casa do pastor, ele saía para fazer o trabalho dele de bermuda e camisa, mas camisa sem manga, camiseta, nossa, regata. E eu, o pastor Ricardo, a gente ficava para morrer com aquilo. A gente ficava assim, mas não é possível, onde já se viu? Era um absurdo isso. Por vezes eu e ele, a gente ficava cochichando assim, falando, onde já se viu isso? Como pode? Isso não é traje. Mas irmãos, é a cultura daquele lugar. Ele ia na casa das pessoas, e para as pessoas, talvez o ridículo seria ele ir de paletó, porque é um calor enorme, é um calor muito forte, e o povo está lá naquele calorão danado. Aí chega lá ele de paletó, gravata, aquela roupa, um calorão terrível. O povo devia pensar, que estranho, né? Que cara mais assim, desconectado da realidade. Ele vivia daquele jeito, e a comunidade entendia. Para nós eu não entendia, porque na minha cabeça não, porque quando eu estava no seminário, lá no seminário eles ensinavam, a roupa do culto é terno completo com gravata. A roupa da escola dominical não precisa do paletó, mas tem que ter a calça do terno, camisa social e gravata, é o uniforme. Quando você vai dirigir reunião de jovens, não precisa de gravata, mas tem que ser calça social, camisa social de botão, manga comprida. A gente aprendia que roupa tinha que usar. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Quando eu olhei aquele irmão, o que eu fiz? Eu julguei. Eu pensei, nossa, que absurdo. Mas aquilo era relevante? Não. Ele estava vivendo para a glória de Deus. Aquele traje dele não escandalizava ninguém. Agora, eu tenho certeza que aqui, se eu chegar de camiseta, vai gerar escândalo, não é da nossa cultura, né? Se eu chegar aqui de regata, por exemplo, vai falar assim, mas o pastor de bermuda e regata? Não. Bem, isso, irmãos, não era no culto, tá? Era só no dia a dia. Mas são essas adaptações que a gente observa que até geograficamente tem diferenças.
Imagine se a gente chegar lá na África, onde as mulheres usam pouquíssima roupa, onde é da cultura deles. Aí chega a gente lá, prega o Evangelho. Antes de pregar o Evangelho, a gente já leva um monte de roupa para dar para as irmãs vestir aquela roupa. Seria relevante? Bem, eu vou ensinar sobre modéstia, mas é modéstia à luz daquela cultura, não da minha cultura. Compreendem, irmãos? Ou como que é desafiador? Porque o meu padrão de modéstia é mas naquela cultura, modéstia é uma coisa. Na comunidade indígena, eles também têm algum padrão de modéstia. Cada lugar tem o seu padrão. Só que o nosso desafio é que a gente acaba tendo nossas ideias e nossas opiniões que são influenciadas pela nossa cultura, pela nossa região de vida, e a gente acaba acreditando que é aquilo que Deus quer e a gente acaba julgando. Irmãos, o que eu quero fazer aqui? Eu não estou querendo desconstruir convicções de nenhuma espécie. Eu não estou querendo de maneira nenhuma dizer que aquela opinião que você tem, você deve deixar de ter. Não estou dizendo isso. O que eu quero é que a gente aprenda que tem diversidade e que o que a gente precisa fazer é, no meu modo, na minha cultura, no meu estilo, que a gente possa glorificar a Deus sempre. E para a gente que é crente, a gente tem convicções formadas pela Bíblia, o que é mais difícil, né? Porque a minha convicção pessoal, como cristão, ela não é fruto da minha opinião, ela é fruto da minha convicção formada através da Bíblia. E a gente olha para aquilo e logo dá um choque, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte: eu não tenho a tarefa de mudar aquela pessoa. A minha tarefa é dizer para ela: olha, o Evangelho é para a sua salvação e você é nova criatura em Cristo quando se converte, e é o Espírito Santo que promove essa mudança. E eu precisaria olhar para ela, como você disse, com aquele olhar de amor, de fraternidade. Provavelmente eu não vou concordar com muita coisa, como de fato, irmãos, não concordo mesmo. Tem vezes que eu chego na igreja, em alguns lugares, que eu penso: nossa, precisava estar usando aquela roupa mesmo, aquela pessoa? Precisava mesmo estar com aquele cabelo? Me incomoda, mas incomoda muito. Aí eu vou para casa, mas, irmãos, eu particularmente consegui dominar isso. Às vezes eu chego em casa, a Samira fica mais zangada que eu, ela fica mordida com algumas coisas. Eu falo: meu bem, mas tudo bem, é normal, né? A gente ensina, mas eu não posso mudar as pessoas. E a gente começa então a aprender a aceitar aquilo que não dá para mudar, né? Mas a gente precisa instruir para que a pessoa amadureça, porque uma vez amadurecendo, a gente vai acreditar que a pessoa vai começar a fazer aquilo para a glória de Deus. E quando o temor de Deus estiver no coração, a própria pessoa vai dizer: será mesmo que essa roupa glorifica a Deus? Será que essa calça aqui é muito justa? Será que essa roupa é meio curta? Qual que é a minha motivação de fazer uma tatuagem, por exemplo? Será que eu quero fazer um bordado aqui? Porque eu quero, se eu vou fazer uma coisa aqui, é porque obviamente eu quero mostrar que fiz, né, irmão? Aí eu vou botar uma camisa mais curta, aí eu vou descobrir que o meu braço está meio magrinho, né? Vou lá na academia, vou dar uma bombada lá, e vou começar a vir com o braço um pouco maior, e vou botar uma camisa mais curta. Irmãos, é começar a pensar nas motivações. E a gente logo vai descobrir que nem todo cristão está fazendo tudo que faz para a glória de Deus, que a motivação nem sempre é correta, que às vezes é para impressionar o outro e não para glorificar a Deus. É um motivo